Meus queridos, meus amados irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, amados, eu quero, nesta oportunidade, neste momento, cumprimentar a você, a sua casa, a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 36, está escrito: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus. Eu quero, amados, nesta oportunidade, agradecer a Deus pela mesma. Quero pedir licença para entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu quero pedir ao Deus eterno que abençoe a sua vida, a sua família e que te recompense pelos minutos, segundos que você tem deixado seus afazeres, cancelado os vossos compromissos para juntos meditarmos na palavra de Deus. Meus amados, o versículo em que lemos trata-se de liberdade, de ser livre, pois são palavras do próprio Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel em todos os sentidos. Em tudo que você imaginar e que você pensar, a palavra de Deus, ela é fiel. Queridos, todos nós andávamos sobre o jugo do pecado. Todos nós vivíamos separados de Deus, porque o pecado ele causa uma separação. Isso aqui não são palavras minhas, são palavras de Deus, do próprio Jesus, aonde a palavra de Deus nos afirma que o pecado ele causa separação entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nos criou, Deus nos formou para sermos, louvado seja o nome do Senhor, para termos intimidade com Ele, para termos comunhão com Ele, para nos aproximar, para termos uma aproximação do ser humano com Deus. Mas o pecado entrou no mundo e causou uma separação entre o homem, entre a criatura e o seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo, e já falei outras vezes, vou voltá-los a repetir, que o sacrifício de Jesus foi para nos resgatar da maldição do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, nós somos novas criaturas em Cristo. O pecado hoje não reina mais, como disse Paulo, em nosso corpo mortal. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Hoje nós somos dominados, hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus. É o Senhor quem dirige as nossas vidas. E aquilo que antes nos causava morte, porque o pecado ele é uma arma que, além de afastar o homem de Deus,
ele produz a morte. Mas hoje nós somos agraciados, porque hoje, além do pecado não reinar mais em nós, hoje nós temos vidas. Hoje nós vivemos para Cristo. Hoje nós andamos na sua presença. Hoje o pecado não tem mais domínio em nós. Hoje nós não somos mais acorrentados, aprisionados pelo pecado. Hoje, louvado seja Deus, nós glorificamos a Deus, exaltamos ao Senhor. Louvado seja Deus, porque a própria palavra de Deus nos diz que Deus deu o seu Filho ao mundo, louvado seja o nome do Senhor, para nos resgatar da maldição do pecado. Antes eu e você éramos acorrentados, aprisionados pelo pecado, mas hoje nós glorificamos a Deus, porque tudo que nos prendia no pecado, todas as amarras do pecado, todas as algemas que o pecado colocou em nossas mãos e nossos pés, louvado seja Deus, elas foram quebradas, louvado seja Deus por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pois o texto em que lemos está bem claro, aonde o escritor nos diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Antes nós éramos aprisionados pelo alcoolismo, pela prostituição. Antes nós éramos aprisionados pela mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Por não levar as coisas tão sério, nós éramos aprisionados. Mas hoje nós somos nova criatura. Hoje nada disso mais pertence a nós. Hoje nós pertencemos a Cristo. Hoje nós louvamos a Cristo. Mas quero, nesta oportunidade, abrir os teus olhos e dizer a você, louvado seja o nome do Senhor, que o pecado, ele não dá sinais que é ruim. Não, senhores. O pecado sempre, ele vai se mostrar que é bom. Porém, as consequências do pecado, louvado seja o nome do Senhor, é que é o grande problema. Muitas pessoas pecam, muitas pessoas transgridem a lei de Deus, muitas pessoas se deliciam no pecado, mas sem imaginar as consequências que o pecado causa na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor, pois o próprio Paulo, em Romanos capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 6, e o versículo 23, se não me falha a memória, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nas condições em que o mundo vive hoje, diante de tudo o que o mundo aí se propõe a fazer, louvado seja o nome do Senhor, achando que está levando vantagem em tudo isso, achando que está tendo vitória, cometendo os seus deleites, os seus prazeres pecaminosos, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, queridos, têm perdido a vida. Muitas famílias estão aí chorando. Muitas pessoas estão angustiadas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pecado, ele faz isso. Ele laça o ser humano. Ele acorrenta o ser humano. E depois que o ser humano está aprisionado pelo pecado, se Deus não usar de piedade e de misericórdia com a vida desta pessoa, o pecado vai ceifar a vida dele. O pecado vai destruir a vida dele. Porque essa é a missão, ou esse é a missão do pecado. É destruir a vida da imagem e semelhança que Deus criou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, que nós venhamos abrir os nossos olhos, porque, como já disse, que o pecado ele não dá sinais de que ele é ruim. Não.
Louvado seja o nome do Senhor. E, na verdade, pecar não é ruim. As consequências do pecado é que traz dificuldade para nossas vidas, é que nos traz problemas. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado, ele afasta o ser humano da presença de Deus. O pecado, ele além de nos acorrentar, de nos destruir, louvado seja Deus, as consequências após a morte é que está o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos abrir os nossos olhos, corrermos para Cristo, aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nos aceitamos a Cristo, a palavra de Deus diz que nenhuma mais condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que os nossos pecados, ele é lançado na maré, no lago do esquecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei a qual momento, a qual dia, a qual ano você vai ouvir ou ver este vídeo. Mas o que eu quero lhe dizer nesta oportunidade, dê um passo para Cristo. Dê um passo para o Senhor. Saia desta vida do pecado. Deixe o pecado de lado. Louvado seja Deus. E se converta a Cristo, porque Ele quer te dar liberdade. Ele quer te tirar desta prisão. Ele quer tirar você, louvado seja o nome do Senhor, do jugo da condenação do pecado. O Senhor quer transformar essa vida tua de morte em paz, em eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A própria palavra de Deus, querido, ela nos descreve o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e por fim perder a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o pecado, ele cansa o ser humano. O pecado, como já disse, ele aprisiona o ser humano. Mas Jesus veio para nos libertar, para nos dar vida nova. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja que o versículo em que lemos está bem claro. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas confundem liberdade com o direito de ir e vir. Louvado seja Deus. Liberdade, queridos, é viver em Cristo. Liberdade é vivermos na presença de Deus. Liberdade é saber que o pecado não reina mais em nós, que somos nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós vivíamos antigamente, isso no nosso passado. Nós vivíamos algemados pelo pecado. Nós vivíamos e andávamos sobre o curso deste mundo. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado, caiu-se a barreira da separação aonde o homem estava distante de Deus. Aonde o ser humano, louvado seja o nome do Senhor, fazíamos parte do pecado, mas hoje não. Hoje o pecado não reina mais em nós. Hoje somos servos de Deus. Hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitas pessoas hoje vivem aprisionados pelo pecado, mas nós somos igrejas. Nós somos irmãos em Cristo. Vamos orar por este país, por esta nação. Vamos orar para que Deus use de misericórdia, porque o ser humano, quando ele está aprisionado pelo pecado, ele não tem forças, ele não tem resistência, ele não tem atitudes para sair de lá. Louvado seja Deus. E a cada momento, a cada instante, esta pessoa vai se aprofundando no pecado. Louvado seja o nome do Senhor.
E nós, Jesus nos chamou para interceder, para sermos intercessores. Vamos orar por estas pessoas, porque elas necessitam, elas precisam realmente do nosso apoio, da nossa mão amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Pregue para alguém, fale de Jesus para alguém, anuncie a palavra de Deus, porque hoje tem muitas pessoas, queridos, precisando, necessitando. Louvado seja Deus, e que venhamos anunciar este Evangelho. Louvado seja Deus, porque este Evangelho tem o poder de quebrar as correntes, de romper os obstáculos, de libertar pessoas que se encontram aprisionados. Louvado seja o nome do Senhor. Pois neste momento, eu quero te pedir, seja o portador deste Evangelho que liberta. Louvado seja Deus. Seja o portador desta palavra. Veja o que o texto diz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como alguém vai ser livre se não ouve a palavra de Deus? Como alguém vai ser livre, amados, se alguém não prega para ele? Se alguém não fala de Jesus para ele? Louvado seja o nome do Senhor. A sua missão é transmitir a palavra de Deus. Quem convence, louvado seja Deus, é o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, pois ele é quem convence o ser humano. A sua missão você deve fazer, e o Espírito Santo coopera com você nesta grande obra. Meus amados, eu quero, nesta oportunidade, nesse momento, agradecer a Deus e deixar esta breve meditação para os nossos corações. Que você analise, que você pense e te faça o convite. Se você realmente está afastado da casa de Deus, da casa do Senhor, se você antes era esta pessoa que estava envolvido na obra de Deus e que hoje se encontra afastado da casa do Senhor, cometendo tudo o que é abominável a Deus, eu te faço o convite, volte ainda hoje. Volte ainda hoje para a casa do Senhor. Volte para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus está voltando. E eu quero deixar esta mensagem. Que Deus tenha piedade de todos nós e de quem está acorrentados e aprisionados pelo pecado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.